Vamos analisar agora a tabela ou a janela índices. Essa janela índices, se você observar, nós temos aqui uma tabela chamada contábil índice e contábil índice valor, tá? Então nós já vimos a construção dessa janela lá no módulo contábil, contabilidade, né? Se você já assistiu o módulo contabilidade, pode até pular essa aula aqui, porque serão as mesmas explicações que foram dadas, ou bem parecidas, né? Não é a mesma aula, né? É uma aula diferente, tá? Uma aula feita exclusivamente para o módulo escrita fiscal, mas a janela é a mesma, né? A mesma janela feita lá para o módulo contabilidade, tá? E a explicação, né, para essa janela e para outras que virão, né, o plano de contas também vai ser a mesma janela que nós utilizamos lá no contabilidade, é que o teu cliente, como eu já falei, ele pode comprar um ou outro módulo, né? E você mesmo pode estar interessado só no escrito fiscal ou só na contabilidade. Então esses cadastros eles têm que estar disponíveis para os dois módulos, para o módulo contabilidade e para o módulo escrita fiscal, tá? Bom, então como é que é, né, para que serve esse cadastro do índice aí? Nós temos, olha, cadastro dos índices utilizados pelo sistema para a conversão. Aí você vai abrir o DE e vai ver o restante da explicação. Lá no Sprint Backlog também tem a explicação do que são esses índices aí. Então nós vamos cadastrar os índices e os seus valores. Tá? Nós temos a tabela contábil índice valor, tá? Valores dos índices. É uma tabela mestre detalhe, né? Como é uma tabela mestre detalhe, você vai seguir as orientações já passadas para criar aí o conjunto lá no gerador para contábil índice, VO e controllers, e vai criar o VO do valor. Adiciona então o VO e o controller do servidor lá no servidor e você vai alterar o VO e o controller no servidor, né? Então aqui no servidor, contábil índice VO e contábil índice controller, você vai ver que o VO nós sobrecarregamos lá os métodos, né? Criamos as listas e fizemos aqui, no caso, a lista para pegarmos os valores, tá? Na tabela filha. No caso aqui, essa associação está aparecendo porque na tabela contábil índice, nós vamos apontar aqui para o índice econômico. Então, para que apareça aí o nome desse índice econômico, nós criamos uma associação em um campo, para que apareça aqui, olha, a sigla do índice econômico, tá? Por isso, essa associação aqui. Algo diferente que nós fizemos ali na tabela de parâmetros, né? Na janela de parâmetros. Então, aquele mesmo procedimento que nós fizemos para o VO de parâmetros, você vai fazer aqui também. Lá nós fizemos 4 vezes, porque nós tínhamos 4 tabelas filhas. Aqui nós só temos a tabela contábil índice e valor, então você vai fazer uma vez aqui, para deserializar, uma vez para serializar, tá? Mesma coisa no controller. No inserir, você vai ter um enumerator, você vai varrer os dados, vai inserir primeiro os dados do objeto principal e vai procurar por informações para pegar o enumerator, né, dessa lista do índice e valor, para saber se tem dados nessa lista e vai inserir esses dados no banco de dados. Para o update a mesma coisa, o enumerator, né, primeiro você atualiza o objeto principal, verifica se houve alterações nele, depois você faz um laço aí no enumerator da lista do contábil índice e valor, né, para saber se existem itens e saber ainda se você vai alterar ou inserir esse item que veio na lista, tá? Essas alterações devem ser feitas para todas as janelas mestre detalhe, né? Lembrando mais uma vez. No lado do cliente, contábil índice, um cadastro simples, que você informa os dados do índice, né? Os dados do contábil índice, aqui vem os valores pertencentes a esse índice, tá? Código infra, só setar o objeto VO principal e o controle principal. CRUD, inserir e editar
excluir padrões. Salvar é um padrão mestre detalhe, onde você seta primeiro os dados do objeto principal. Depois você faz um laço no cliente dataset para inserir cada registro como um item de uma lista, né, do objeto principal. Depois você insere ou altera. Controles de grid, que nós temos de novo lá o configurar layout tela, mesma explicação que nós vimos anteriormente. Grid para edits é carregar os dados, né, do objeto que está selecionado, do registro que está selecionado ali na grid principal, nos edits, né, e os dados da lista desse objeto na grid interna. Campos transientes, aqui nós vamos trabalhar com esse campo aqui. Dá para você pesquisar por um índice na janela de lookup e aqui informar a sigla ou o nome do índice, né, nesse edit transiente aqui, tá? Nesse edit que vai apresentar o dado de um campo transiente, né? Um campo que não persiste no banco de dados. Tá, então nós temos aí o exit, né, ao sair para pesquisar pelo código, e temos o keydown ao pressionar F1 para chamar a janela de lookup. Limpar campos, ele vai limpar todos os campos, isso já é feito no método acima, né? E aqui você vai limpar os dados desse cliente dataset. Configurar layout tela já foi explicado, né? Então vamos executar o servidor. Vamos executar o cliente. Índices. Veja que eu já tenho um índice aí cadastrado. Clicar em alterar. Aparece aqui os dados do índice e aqui aparecem os seus valores. Tá? Da mesma forma que eu tenho aqui, olha. Aqui está o meu índice cadastrado. E aqui estão os valores pertencentes a esse índice aí. Tá? Eu tenho a periodicidade, tenho a competência aqui, o mês, ano, e aqui, né, se for mensal, eu informo qual é o mês, ano. Se for diário, eu informo que ele é diário a partir de determinada data, tá? Vamos aos to-dos. Os dois primeiros to-dos são os que mencionam os campos transiente, né, os campos transientes e a busca pelos campos de lookup. É aquilo, né? Por exemplo, eu estou aqui em índice, pressionei F1, F9, cliquei em Selic, está funcionando. Tá? Então, meu F1 aqui já está funcionando. Né? Estou pedindo para você implementar isso daí, mas pelo que parece está ok. E se eu inserir aqui 2? O onExit aqui não está. Né? O onExit, como você percebeu, ele está comentado. Tá? Então, você vai arrumar aí esse onExit. Tá? Na grid eu não preciso apresentar nenhum campo transiente. Então aqui está quase ok. O que está sendo pedido naquele to-do está quase ok, né? Nesses dois to-dos aqui. Tem um outro to-do aqui que está acima desse mensal e diário. A pergunta é, se a periodicidade for mensal, informamos o mês. Se for diária, informamos a data. Tá? Então, se a periodicidade for diária, eu informo a data a partir de. Se for mensal, eu informo o mês. Como controlar isso? Porque aqui o usuário ele informa diário, mas está informando o mês também. Ele informa mensal, está informando o dia também. Como é que eu vou controlar isso daqui para que o usuário ele informe de acordo com a periodicidade? É o que eu quero saber nesse to-do. Valores. Se a periodicidade for mensal, qual data devemos informar para o valor? Então, selecionei aqui mensal, coloquei dezembro de 2012 e essa data do índice aqui é mensal, serve para todo mês de dezembro. Eu ponho então o primeiro dia do mês, o segundo dia do mês, o último dia do mês. O que é que eu vou armazenar aqui na data do índice quando a periodicidade for mensal? É o que esse to-do está querendo saber. Observe que o to-do, né, é pertencente ao módulo contabilidade. Realmente, essa janela foi feita já no contabilidade e esses to-dos estão lá também. Tá? Mas se nós resolvermos os to-dos aqui, essa tela vai servir também, essa resolução vai servir para a janela que foi construída para o módulo contabilidade. Tá? Por fim, eu tenho a última pergunta. Em que momento nós utilizaremos esses índices, né? A pergunta foi feita no módulo contabilidade. Em que momento eu utilizo esses índices no módulo contabilidade? Vai ser respondida lá.
Em que momento eu utilizo esses índices no módulo escrita fiscal? Né? Nesse módulo escrita fiscal, em que ocasião eu utilizo esses índices? É o que eu estou querendo saber aí nesse tudo.